horas. Mas o pessoal do Cine São Luís me pediu para antecipar para as 18h30. E é aberta ao público. Quer dizer, você pode, cada um de vocês pode, que mora aqui em Fortaleza, pode convidar amigos, colegas, para a gente encher lá o Cine São Luís. Não tem ingresso, não é ok? Sim. Fica à vontade para convidar quem vocês quiserem. Nós vamos fazer uma ampla divulgação pelo Facebook, pelas redes sociais, em geral, para que haja um comparecimento massivo. Nós vamos iniciar. E hoje nós teremos a conferência magna sob o título Complexidade Ambiental e seus impactos para os direitos humanos. Conferência que será prosseguida pela professora Belinda Pereira da Cunha, com quem já observávamos e conversávamos sobre isso. Temos algumas identidades. Ela, por exemplo, fez, tal como eu fiz, como ele diz, uma instância, né? Uma instância pós-doutoral na Universidade Nacional Autônoma do México, que é, induvidosamente, uma das maiores universidades do mundo. Está no ranking das melhores universidades da América Latina. Na época... Belinda... Eu estou enxergando direito, não, seu sempre. Pereira da Cunha. Acho que tem aqui, não tem? Tem. Já tem 10 anos ou mais, né? Sem dúvida. Nós vamos ceder a palavra à professora Belinda, vai falar sobre um tema instigante, que é a complexidade ambiental e seus impactos para os direitos humanos. Eu dizia a ela que foi uma das poucas palestras desse evento que eu não escolhi. O programa eu fiz todo, né, tentando abarcar o universo, né, ambiental. Não sei se logrei fazê-lo, mas como eu já lhes falei anteriormente, eu tentei, neste programa de 2 semanas, abarcar aqueles pontos mais altos, mais relevantes na área ambiental. Com a palavra, a professora Belinda Pereira da Cunha. Sim. Esse está ligado. Cheque. Esse não está, agora está. Então, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero dizer da minha enorme satisfação, realmente estou muito honrada de estar presente aqui nesse evento, no 6º curso aqui oferecido pelo Instituto de Direitos Humanos. Quero cumprimentar o professor César, dizer da minha admiração, já conhecia de longe o trabalho dele, mas hoje aqui sobre detalhes desse trabalho hercúleo, feito de uma maneira tão cuidadosa, não é? Com amor, né? Eu acho que a palavra certa é essa, porque tudo que se faz com amor, com verdadeira admiração, tende-se a semear um resultado que não pode ser outro senão esse aqui, que a sacola aqui de livros, a presença de cada um dos que aqui estão comprova. Quero cumprimentar a professora Jane, aqui à minha direita, e a professora Silvia, dizer também que é uma honra estar aqui ao lado delas nessa mesa. E vou começar aqui uma pequena introdução, antes de mostrar aqui uma apresentação, mas que tem só o objetivo de ser um pouco didática com cada um de vocês, né? Como? Ele está ligado. Tá ligado. Sim, Tá ligado. Tá certo. Muito bem. Continua ligado. Nós temos trabalhado lá na Universidade Federal da Paraíba, né, na pós-graduação, mas não só na pós-graduação, a questão da complexidade ambiental, que também tem aqui uma primeira produção importante da professora Germana Belchior, aqui da Universidade Federal do Ceará, né, que fez
doutorado com o professor Morato Leite, lá da Federal de Santa Catarina, que eu agora também faço um pequeno estágio pós-doutoral também com o professor Portanova. Mas eu vou no rastro agora, eu já sei quem eu vou seguir. Com muito gosto. Enfim. São dois. Vejam, não é uma temática, embora atual, não é tão assim comum de ser vista, né? O exame da complexidade ambiental. Nós vamos ter que resgatar alguns pensamentos para podermos adentrar nessa questão da complexidade ambiental. E aí sim entender onde isso pode interessar os direitos humanos. Primeiramente, eu quero dizer que eu não consigo visualizar uma distância entre os direitos humanos e o direito ambiental. Não consigo. Claro que, do ponto de vista metodológico, as áreas do direito, elas têm, eu não sei se elas têm mas elas tendem a se dividir, se compartimentar, para que se possa estudar, realizar competências locais, assim como o estudo de outras áreas do conhecimento, por exemplo, na área da saúde. Parece que tem uma finalidade importante, alguém estudando uma parte do corpo humano, outro sangue. Talvez isso viabilize, do ponto de vista científico, a verificação, o experimento. Então, tem uma razão de ser essas divisões, é claro. Todavia, elas têm que se encontrar lá na frente, como o rio se encontra com o mar, não é isso? Onde eu quero chegar? Se eu entendo que os direitos humanos são direitos humanos e, de outro lado, o direito ambiental, aqui já no ramo como ramos do direito, não é? Mas nós poderíamos falar direitos humanos, mas não como ramos do direito, como tudo que significa em várias áreas do conhecimento, e meio ambiente, de outro lado. Se nós entendermos que cada um está em uma mão e que essas mãos não se encontram, ou que eu possa tratar a proteção do ser humano ou dos direitos humanos, aí sem colocar por equivalência, separadamente daquilo que seja uma proteção dos recursos naturais do planeta, eu entendo que corremos o risco aí de cometer impreciosismos complicados. Porque, primeiro, o ser humano está inserido no meio ambiente, nas suas várias relações com o meio ambiente. E, de outro lado, quando se buscou a proteção ambiental, é claro que hoje ela já alcança uma outra magnitude de pensar no recurso propriamente dito, mas o centro dessa proteção foi o ser humano. Ainda que tenha sido um pouco egoísta até certo momento, mas foi o ser humano. Quer dizer, preservamos o meio ambiente para as gerações futuras. Evitamos acidentes ambientais, ou deveríamos evitar, tememos pelo menos os acidentes ambientais, receando as catástrofes que possam atingir toda uma população de uma cidade, de um país, de estados e assim por diante. Então, esses temas, eles estão intimamente imbricados. Não tem como separar, na minha opinião, mas não é só na minha opinião, nós vamos falar de alguns outros autores, o meio ambiente do ser humano. Um não vive sem o outro. Talvez até o planeta possa, nas suas evoluções, passam lá os bilhões de anos, ficar sem os seres humanos, etc., para depois resgatar. Aí nós precisaríamos de um biólogo, um geógrafo explicando isso melhor. Sim, mas do nosso ponto de vista de proteção jurídica, não sei se está muito perto, meio ambiente e direitos humanos
se encontram. Inexoravelmente. Essa é uma... Eu diria que essa é uma... quase uma preliminar que eu gostaria de colocar aqui do meu ponto de vista. Claro que isso não significa dizer que todos tenham que necessariamente concordar com isso. Não é bem assim que acontece, nós já sabemos. Existem várias discussões da classificação do direito ambiental, se ele é um direito fundamental, se ele é um direito humano fundamental, essas classificações todas que, até certo momento, têm seu grau de importância, mas, na minha opinião, tudo isso perfaz, e aí já usando um autor que lá na frente vou mencionar, que é Capra, quando fala da teia da vida, né? Então, nós somos aqui um fiozinho dessa teia da vida. Então, e o direito, ele não tem outra finalidade a não ser ir a reboque dessa vida e dessa história, e não é tentar a paz social, a harmonização, o respeito, a dignidade, mas ele não pode impor seus próprios valores. Ele necessita observar o movimento da sociedade e o movimento do planeta. Então, faço novamente essa colocação para, mais uma vez, justificar o meu ponto de vista aqui como uma preliminar do que eu daqui a pouco quero explicar melhor para todos aqui presentes. Dito isso, entra a questão da complexidade. Essa complexidade, nós, evidentemente, vamos usar a teoria do pensamento complexo do professor Edgar Morin. Não é? Ninguém vai inventar a roda aqui. E a dimensão da aplicação dessa teoria do pensamento complexo vem sendo trabalhada por vários autores. Eu vou destacar o meu supervisor de pós-doutorado, o professor Henrique Leff, né, da Universidade Nacional Autônoma do México, que aprofunda a complexidade para as questões da complexidade ambiental. Todavia, o professor Henrique Leff não vem com a preocupação propriamente de utilizar a teoria do pensamento complexo. Vou explicar isso um pouco melhor aqui. Mas ele já vem afirmando que o tema ambiental alberga algo que se põe como complexo. Então, há uma complexidade ambiental aqui. O professor Henrique Leff é um sociólogo ambiental e economista, mas ele passa a examinar, ao longo desses mais de 20 anos que ele coordenou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, o PNUMA, América Latina e Caribe, ele passa a aprofundar pensamentos acerca da justiça ambiental, que nos interessa, ou não? Sim. Será que o direito realmente se preocupa com a justiça ambiental? Ou o direito só se preocupa com o direito ambiental? Acredito que interesse muito, ainda mais que eu comecei afirmando que direitos humanos e meio ambiente são temas intrínsecos, né? São temas que se fundem, mas na verdade eles não poderiam se fundir porque eles jamais poderiam ter sido separados. É um tema. É claro, volto a dizer que para estudo, para proteção, etc., para alguma finalidade científica, metodológica, mas na verdade é um tema só. Então, voltando a essa questão da complexidade, vamos então retirar da teoria do pensamento complexo de Edgar Morin a aplicação da complexidade ambiental de Henrique Leff. E o que será que é tudo isso? Será que eu não vim aqui tratar de direito? Vim, né? Porque atualmente, e graças a Deus, ou felizmente, como queiram, cada um na sua opção, é claro, de crenças, atualmente o direito, ele tem que ser holístico, né? Eu não posso me basear apenas
em conceitos dogmáticos. Eu vou fazer uma rápida passada aqui por alguma política ambiental, política nacional do meio ambiente. Como é que eu não vou falar nada dela? Mas nós não podemos ficar só nas leis. E os direitos humanos mostram, e mostram muito bem isso, né, professor César? Mostram que nós temos que buscar os outros textos. Nós temos que conversar com as outras áreas do conhecimento. Muita pretensão ou muita presunção nossa no direito, ter passado tanto tempo, né, conversando só conosco mesmo. Nós aprendemos com as outras áreas e, além de aprender, nós estamos a serviço delas. O direito não é uma ciência ou um estudo, como alguns preferem, refratário e que se retroalimente. O direito não se alimenta das suas próprias fontes. Ele depende das outras áreas do conhecimento e depende dos fatos em movimento, com as pessoas ou sem as pessoas. Então, mais quase uma preliminar aqui para dizer da importância deste olhar, dessa visão holística que nos tire exclusivamente da dogmática pura, né? Claro que tem sua importância, mas que nos faça conversar com outras áreas, com outros autores, em outras perspectivas. É o que eu vou me permitir aqui, quase que como um convite a cada um de vocês, para que depois, caso se interessem, também façam, olhando para outros autores, como esses que eu já comecei a mencionar, como Edgar Morin, Henrique Leffe, vamos ver se eu falo direito, Fritjof Capra, né? Entre outros tantos que possam nos dar outros fundamentos e que hoje eu tenho certeza que já estão aplicados, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça. Nós fizemos eu digo nós, porque eu e os alunos de mestrado e doutorado do Programa de Ciências Jurídicas, Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências Jurídicas da UFPB, nós passamos o ano passado, na oferta de uma disciplina, Sustentabilidade Socioambiental do Desenvolvimento, essa disciplina lá, examinando a presença ou não da complexidade ambiental nas decisões, escolhemos o ministro Herman Benjamin. Nas decisões do ministro Herman Benjamin. E verificamos, estávamos em cerca de 15 pessoas, né? Verificamos que em todas elas, se não na parte decisória, no relatório, está comprovado que o ministro adentra ao pensamento complexo e, portanto, aplica a complexidade ambiental que nasce em Edgar Morin e já deriva para a aplicação, vou dizer assim, do professor Henrique Leffe. Que importância tem isso? A importância de reconhecer muitos valores e talvez até princípios que muitas vezes o direito positivo não consagre. Ah, mas então ele está negando a aplicação do direito? Não, não está negando. Que muitas vezes o direito positivo não consagra. Então, é claro que há a necessidade, sim, de outras leituras. A sociologia ambiental, os direitos humanos em todas as perspectivas, porque se estuda direitos humanos na sociologia, na antropologia, na filosofia, não é? Em muitas perspectivas da área de saúde, além do direito propriamente dito. Então, fiz aqui esse pequeno ensaio para poder desenvolver um pouco mais uma apresentação assim resumida que fiz para facilitar um pouco um percurso que possa mostrar aqui, abrir um pouco esse mapa, né, de uma aplicação de um outro pensamento, não aquele que nós fomos talhados a utilizar, refletindo e mostrando seus impactos, pelo menos alguns, para os direitos humanos. Quero dizer também que o que se contrapõe
a esse pensamento complexo do professor Edgar Morin seria o pensamento linear. Em apertada síntese, em poucas palavras, esse pensamento linear, ele busca quase que uma obviedade. Quer dizer, fazemos um raciocínio e dele já vamos obter uma conclusão como resultado, se sim, se não, de uma forma razoavelmente simplista, vou dizer assim. O pensamento complexo, utilizado como método, ele nos propõe a deparar e a examinar as questões com a complexidade que elas têm. Quando você ouve complexidade, você já pode entender que você tem que se permitir desdobrar, quase que utilizar um complicador para o seu raciocínio, para não responder tudo de maneira tão imediata e tão simplista, ainda que o regramento lhe induza a isso. Não estou dizendo negar a aplicação ao direito. Estou dizendo fazer uma reflexão de certa visão que permita admitir a complexidade do tema. Bom, eu vou começar com uma imagem que vai me facilitar um pouco aqui na expressão complexidade. Essa imagem é o acidente ocorrido em novembro de 2015, em Minas Gerais, né? Com o rompimento das barragens na atividade minerária da empresa Samarco, né? Bem conhecido, infelizmente, pela magnitude do dano, enfim, aspas, do estrago que causou para a vida humana e ainda vai causar, porque nós sabemos que as ondas de lama contêm uma quantidade fora do que nós possamos aqui dimensionar de minério pesado e que isso é altamente nocivo à vida, à saúde humana. Essa pequena imagem, na verdade, de conteúdo muito grande, ela demonstra e detona de forma avassaladora a perda de casas, a perda de vida humana, a perda de qualidade ambiental, a contaminação da água, a perda de emprego, porque muitos se foram, né? E essa, na verdade, Mariana, o município, ele, na verdade, se abastece de pessoas que trabalham para Samarco. Mas o atingimento, nós já sabemos que não foi só em Mariana. O Rio Doce, né, que levou esse nome por conta da Vale do Rio Doce, que de doce não tem mais nada, ele continua correndo. Essa contaminação já foi verificada muito longe dali. Já passou do estado do Espírito Santo, nós não sabemos o alcance. Claro que muitos já devem saber, mas nós não sabemos do alcance que ela tem. Muitas e muitas e muitas famílias continuam desalojadas, passados quase 2 anos do ocorrido. Então, essa foto, ela é emblemática dessa digressão que a gente se propõe aqui, que eu quero fazer hoje aqui com vocês, da complexidade ambiental para os direitos humanos e, na verdade, aqui, meio ambiente e direitos humanos. Como separar uma coisa da outra. Então, nós vamos tentar desgarrar, como se pudéssemos separar aquilo que faz parte de um todo, direitos humanos e meio ambiente, a partir da verificação de uma situação como essa. O professor Priet, né, da Universidade de Limoges, na França, ele usa uma expressão que
sempre me incomodou até certo ponto. O professor Prier, agora recém-aposentado, estudou a vida toda a água, né? Veio para o Brasil várias vezes, junto do professor Paulo Afonso Leme Machado, que é um professor paulista, que foi professor de todos na área ambiental, né? Já um professor com mais de 80 anos e que há cerca de 40, 50 vem pesquisando o tema ambiental. O professor Prier diz que de um acidente ambiental, claro, decorrem vários fatos jurídicos, eventos danosos, e que por conta disso, pode-se dizer que um acidente, aqui é acidente que já se tentou chamar de desastre, né? Por uma razão aí qualquer, o executivo chamou de desastre. Mas ele diz, um acidente, então nesse caso, ou desastre, mas não são sinônimos, é fonte do direito. Nossa, um acidente, um desastre é fonte do direito? Não, né? Não, as fontes do direito são outras. Bom, vejam a que ponto nós chegamos. É quase um apelo para que se possa compreender o alcance da violação de direitos humanos e ambientais de um acidente como esse, né? Então, começo por aqui. E tudo que envolve esse suposto acidente, que seria aquilo que não tivesse perspectiva... O que é acidente? Aquilo que não tem perspectiva nenhuma de sua ocorrência, ou seja, que eu não possa dimensionar a sua ocorrência, que seja totalmente imprevisível. Será imprevisível um rompimento de uma barragem com ondas de mais de 10 metros de altura de lama, contendo, como é o nome? Minérios, né? Pesados? Então, vejam a complexidade ambiental intrínseca nessa temática. Então, eu não posso examinar, tratar, analisar um fato como esse com a simplicidade de dizer, bom, você perdeu uma casa, então o seu poder aquisitivo é de X salários mínimos mês, a sua indenização será de tanto, daqui até seu filho ter idade adulta, e resolvido está este problema. Posso fazer isso? Não, mas vamos fazer o quê? O direito não nos permite outra... Bom, será? Então, aqui nós já deparamos com a certeza de que há complexidade ambiental. Porque esse outro exemplo que eu dei, eu estou usando o pensamento linear, com a obviedade e aplicação imediata, indeniza e acabou. Eu posso fazer isso com os direitos humanos e ambientais? Prossigo. Peço desculpas pelos efeitos aqui. Eu estava testando os efeitos agora há pouco aqui no hotel e acabei fazendo vários efeitos diferenciados nas apresentações. Da Samarco, passo imediatamente para algumas políticas ambientais. Vamos lá. Algumas políticas ambientais que eu acredito que já se tenha examinado um pouquinho aqui, para suavizar um pouco a densidade aqui, né? Ou a tensão que eu estou impondo nessa apresentação, com a questão da complexidade, com a questão do acidente, quiçá um desastre ambiental. A gente tem aqui algumas citações a fazer, como a Política Nacional do Meio Ambiente, e princípios que ela contém da proteção jurídica ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente é de que ano? De 81. Lei 6938 de 81. Essa política nasce pouco depois da Estocolmo 72, né? E traz um conteúdo principiológico relevante. Isso significa que ela é norteada por valores jurídicos, porque o princípio, ele leva a isso. O princípio institucionaliza um norte na lei,
que ilumina, que direciona. Quer dizer, quando eu tenho uma lei principiológica, eu já posso admitir que o meu pensamento não será linear, que eu terei um pensamento complexo, porque eu tenho uma estrutura principiológica. O princípio impõe um norte, o princípio impõe uma direção, permitindo que eu busque uma análise sistêmica, que eu não me isole num ponto específico, perdido daquela questão, como eu fiz agora no exemplo da Samarco, para dizer, ainda vou derrubar o copo. Não seria surpresa da minha parte. Desculpa. Enfim, aquele exemplo. Bom, então perdeu a casa, vamos ver, a sua casa valia tanto, seu salário era tanto. Ora, se eu tenho princípios numa política nacional do meio ambiente e que deveria ser, como é ligada ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, eu posso e devo utilizar uma interpretação sistêmica desses princípios, entrelaçando-os uns aos outros, exatamente pensando no todo e na complexidade, na interação de vários aspectos que perfazem a questão do ambiente, do planeta e dos direitos humanos. Então, vejam o quanto essa política, que nós não vamos examinar no detalhe, mas que aqui destaco, e seus princípios, tal a sua Constituição, do ponto de vista de natureza jurídica, porque essa política, esta lei, ela é formada por princípios, o quanto ela se adequa a essa visão da complexidade ambiental e ao pensamento complexo de Edgar Morin, e não ao pensamento linear, que seria esse desdobrado de quase uma obviedade e aplicação imediata de um regramento restrito ali à aparência quase do dano e assim por diante. Quanto a isso, eu fiz aqui uma pequena relação da natureza jurídica, do sentido e o alcance do dano ambiental. E aqui, no caso de Mariana, como eu disse para vocês agora há pouco, se era desastre ou não. Ainda que isso não seja tão importante, separar o acidente ambiental de um desastre, claro que em algum momento ele é pela sua magnitude, mas chama a atenção o ocorrido no caso de Mariana. Um caso tão grave, um mar de lama, considerado um acidente, porque a empresa Samarco disse que dimensão alguma ela teria da ocorrência, quando de repente o executivo, através de uma medida provisória, que evidentemente vira dali a pouco lei, diz que o que aconteceu em Mariana, na verdade ele não disse que o que aconteceu em Mariana, ele disse todos os acidentes, todos os desastres ambientais oportunizam o levantamento de fundo de garantia. Isso ali, junto da ocorrência de Mariana. E imediatamente, todas as vítimas, famílias de vítimas, levantaram o valor do fundo de garantia para a reconstrução das suas casas, para comprarem os eletrodomésticos que foram perdidos na lama, para tentarem minimamente se recompor. Vejam, que interessante. Que interessante e que triste ao mesmo tempo, independentemente das questões políticas que se possam estar aqui envolvidas, mas vejam a confundibilidade entre um acidente ambiental, um desastre ambiental e a utilização do fundo do próprio trabalhador ou da própria vítima, né? Porque muitos tiveram ali morte, mas, claro, morreram. As suas famílias utilizando dos fundos para resgatar, para comprarem algum objeto perdido no mar de lama, mas na verdade
foi muito mais que isso, e não foi para aquela cidade, para aquela comunidade, para aquele estado, foi para a população brasileira. Foi para a população brasileira. E, de novo, os direitos humanos imbricados na questão ambiental. Falo dos impactos ambientais na ecologia das comunidades. Vale a pena aqui destacar que, além do entorno, nesse caso o exemplo da Samarco, nós temos outras questões envolvendo comunidades e povos tradicionais. É claro, nós temos várias situações que se põem, como, por exemplo, a da Belo Monte, no Pará, que ali nós estávamos tratando, estávamos e estamos, de povos tradicionais, com a sua cultura local. E esses povos tradicionais, invariavelmente no Brasil, estão alocados em 100, 200, 300 anos em áreas de proteção permanente. É claro, porque é ali que se permite a construção da história desses povos. É ali que se permite a caça, a pesca. É ali que se forma a sua cultura, o seu direito próprio. E essas áreas de proteção, onde estão esses povos, o que restou desses povos, são exatamente as áreas de proteção que ou viram uma hidrelétrica, como a Belo Monte, Um abraço, Bruna. ou Seu pai é show. vão para o sistema de proteção das unidades de conservação da lei, que é 9985, se não me engano, de 2000, ou 9595. Não anotem esse número. SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a lei aparece na hora. Muito bem. Muito mal, né? Muito mal. Vejam que povos tradicionais, comunidades, cultura formada, há uma complexidade nisso. Mas aí eu já ouvi, inclusive lá na Rio Mais 20, já ouvi uma autoridade dizendo, veja, não tem problema algum, ainda é o problema. Nós tivemos algumas pesquisas, acho que todo estado fez alguma pesquisa na Belo Monte, certamente aqui também tem. Com vários olhares, do direito, da sociologia, da antropologia, de várias áreas do conhecimento, envolvendo inclusive saúde dos indigenistas, enfim. Todos os dados levantados mostram que a tragédia continua, que a doença está propagada. E que a cultura daquele povo, na verdade, mais de um, porque a área é muito grande, está... Que palavra eu uso? Degradada? Andadá? Essas palavras que são até suaves para aquilo que a gente quer dizer. E sim, o que disse a autoridade? Não, vão perder não sei quantos mil hectares, mas eu vou dar uma área 3 vezes maior. Bom, ele precisa de mais de 200 anos. E não é isso. Não é como nós, não. Que eu vou me mudar deste apartamento para aquele apartamento ali. Vou estranhar primeiro mês, mas depois vai melhorar. Não é isso, não. É uma cultura. São alguns séculos, geralmente. Né? 100 anos, 200, 300. Vai dependendo. Você pode dizer que você está terminando com aquele povo. Bom, mas nós precisamos de hidrelétricas. Aí sim, vamos ver se precisamos. O tempo acabando? Também para dizer da questão do descarte de resíduos sólidos decorrentes desta atividade ainda relacionada a Samarco e já ligando a essas políticas ambientais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é mais uma lei que surge, né? É mais uma lei que vem criando uma política com sempre principiológica, tratando de um problema muito sério, que é o descarte de resíduos. Nesse caso, resíduos sólidos, mas existe também a previsão para os resíduos perigosos, para os resíduos que
causem contaminação. Vamos avançar. Ainda nessa esfera da suavidade, que a gente está tentando aqui suavizar um pouco com a parte deste direito positivo, que tenderia a nos dar mais conforto, né? Das políticas nacionais, política nacional do meio ambiente, política nacional dos resíduos sólidos, reparação de danos. Esse é o nosso conforto jurídico, não é isso? É nesse momento que nós estamos na nossa chamada zona de conforto. A reparação desses danos ambientais. Bom, então tudo isso para o direito chama-se dano. Dano, agora na Constituição, é lesão ou ameaça, hein? Ou ameaça a direito. Eu reparo um dano ambiental? Isso dá muita discussão, né? Porque quando você diz, não, eu não reparo, parece que então você pode... então muitos entendem, não, posso causar o que for, que eu não reparo. Não, mas não é bem isso. Você tem a responsabilidade de reparar, mas você tem como fazê-lo? Né? Dano, acidente e desastre, natureza jurídica diante da previsibilidade do ocorrido, eu posso considerar dano, acidente e desastre sinônimos para o direito? Dano é o mesmo que acidente? Ou um acidente causa um dano de uma monta? Um desastre ambiental, como terremoto, maremoto, como que o Japão vive, não é? Um desastre ambiental, ele gera uma responsabilidade para reparação. Para quem? Para o Estado? A previsibilidade desse desastre, ela pode minimizar o dever e os direitos dos envolvidos. Vejam, eu estou o tempo todo aqui fazendo essa passada pelo lado suave para falar da complexidade ambiental. Eu não tenho como tratar a questão ambiental que é inerente aos direitos humanos com raciocínio linear, com pensamento linear. Eu preciso entender que ela merece mais que isso, né? Ela exige uma observação diferenciada, com tal aprofundamento que o julgamento e o tratamento em sociedade e em vida, o que queira, seja diverso daquele da obviedade. Aí vem uma questão da educação ambiental, pontos que eu estou destacando na apologia à questão do dano ambiental, né, que eu resgatei deste acidente de Mariana, tentando aqui fazer uma passagem para chegarmos nessa complexidade propriamente dita. Como é a educação ambiental no Brasil? Hoje, felizmente, ela é transversal. Eu vejo nos livros da minha filha, que ainda está no Fundamental 2, mas já desde o 1, vocês devem já ter percebido, que em todas as matérias do ensino básico, você trata de questões que envolvem direitos humanos, gênero, meio ambiente. No livro de matemática, outro dia eu perguntei, mas isso aqui é ciências, não é matemática? Que bom! Demorou, né? Demorou um pouquinho, mas que bom. Mas ainda é incipiente. Porque como eu falo de educação ambiental num país que convive, ou num mundo que convive com a fome. Então é muito comum de se ouvir isso. Mas como eu vou dizer para o fulano, olha, você tem que usar uma garrafinha e repor na garrafinha, ou copo descartável. Se nós estamos falando de problemas de guerra, nós estamos falando de refugiados ambientais, nós estamos falando de situações que tem ali aquela pirâmide
né, de Maslow, nós temos que partir da necessidade primeira. Então, se eu estou com um problema de sobrevivência, não é exatamente o momento que eu vou entender bem que não posso jogar o lixo na rua. Pois é, de novo estamos diante da complexidade, porque ainda assim, e mesmo diante de todos os problemas que se põem como um todo e de forma palpitante, eu não posso perder de vista a educação ambiental. Porque senão eu nada semeio. E educação ambiental, de novo, tem que andar junto com a educação em direitos humanos. Porque de nada adianta eu separar isso de forma que uma coisa não se comunique com a outra. Então, nós já percebemos nessa análise aqui que estamos fazendo. Aí vem empoderamento, consciência e cidadania ambiental. Quando eu falo de empoderamento, consciência e cidadania ambiental, eu falo de tudo. Eu falo de direitos humanos, eu falo de povos, eu falo de respeito à dignidade da pessoa humana. Eu não falo apenas, como me perguntou outro dia alguém, do direito da árvore. Essa árvore está inserida nesse contexto todo. Ah, mas tem que escolher. Ou vai derrubar a árvore, ou vai ali edificar uma indústria que vai alimentar X centenas de famílias. E Papai Noel também existe. Essa história da carrocinha já é um pouco antiga, porque, na verdade, a hidrelétrica não vai sequer diminuir o valor da energia elétrica, não vai gerar aqueles empregos todos. Isso já está confirmado. Podem fazer a constatação em qualquer desses lugares. Né? Nem o polo industrial de Manaus, não sei se alguém já fez esse estudo aqui, nós tivemos um MINTER, professor, com Manaus há uns anos atrás, que é um mestrado em parceria da UFPB, uma universidade no Amazonas, e eu fui lá com as minhas políticas todas preparadas para passar o curso, né? Desenvolver. De repente, eu comecei a ouvir coisas ali que eu voltei para o hotel, comprei um livro de sociologia, eu falei, nossa, a região mais carente que acontecem acidentes permanentes é a do polo industrial de Manaus, que já está na sua, que é 50ª edição, não é isso? A Constituição autorizou mais 10, mais 20, já está lá em 53. Mas, professora, e o desenvolvimento que isso gera? Gera. Ah, então a professora não quer desenvolvimento, não usa celular. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que nós não podemos é ser naíves a ponto de acreditar que essa manipulação retórica, né, com esse pensamento linear, imediato, possa nos fazer crer que os nossos direitos humanos, né, que o meio ambiente esteja sendo sacrificado para uma melhoria de qualidade de vida, né, o buen vivir, e não é nada disso. Então, aqui, vou falar um pouquinho desses grandes acidentes ambientais envolvendo as tragédias, lamentavelmente, tragédias humanas, né? Aí tem aqui um levantamento de alguns deles, uma tragédia em Minamata, no Japão, o acidente em Cerveto, na Itália, um outro em Maryland Island, nos Estados Unidos, Chernobyl, o caso do Césio, em Goiânia, o do Golfo do México, Mariana. E enquanto nós estamos aqui, devem estar acontecendo outros. O caso de Belo Monte não foi um acidente, foi planejado. O caso de Serra Pelada, né, também não foi acidente. E era para também desenvolver, melhorar, aquilo ficou totalmente rapado, a quantidade de mineradores, né, que morreram ali, a quantidade que morreu ali foi enorme. Aí entram esses grandes eixos desta prevenção e dessa possibilidade de reparação.
Na verdade, temos que ver se são dois grandes eixos ou se há aqui praticamente um paradoxo. Mas será que na medida em que eu faço a prevenção, eu deixo de realizar obras com recursos naturais, renováveis e que interessam exatamente a melhoria da vida? Portanto, tenderiam a colocar em salvaguarda os direitos humanos? Ou isso é uma falácia, ao contrário disso? Esses direitos humanos, então, seguindo para um pensamento, uma reflexão de justiça ambiental. Né? O que é justiça ambiental no mundo moderno? Na verdade, num estudo da pós-modernidade, que é onde nós estamos. Né? Moderno, mas é a pós-modernidade. O que é justiça ambiental? Existe justiça ambiental? Ou a justiça que se espera, ela sacrifica exatamente aqueles que têm os menos favorecidos? Né? Exatamente os... Não, mas a hidrelétrica, de alguma maneira, fará com que o Brasil... Será mesmo isso? Ou é a quantidade, o índice de pessoas aí, de direitos violados é tão grande que não daria nem para você imaginar a expressão justiça ambiental e sim injustiça ambiental. Né? Aí fica um dilema, ao mesmo tempo de um paradoxo, essa colocação que eu fiz aqui. O ser humano é praticamente um ser insaciável, vocês concordam? As necessidades são intermináveis. Nós precisamos sempre de algo mais. Assim que nós resolvemos um patamar de necessidade da tecnologia, vem o próximo. Mas a professora está esquecendo que tem aí tratamento de doenças, que tem aí grandes pesquisas que podem melhorar muitas coisas. É claro que tem. Mas do ponto de vista de consumo, do ponto de vista do bem viver, chamado lá, né, desse direito humano e ambiental, aí eu acredito que o ser humano precisa do próximo modelo do celular, ou não? O ser humano precisa... Aqui já usei demais, ou não? Claro que nós estamos falando de alguns, mas são tão poucos assim? Não são tão poucos assim. Agora, o interessante é que a lei se aplica a todos. E nós temos aqui, dentre esses todos, não são os vulneráveis, são os hipervulneráveis. Aí trago uma imagem da justiça ambiental e dos direitos humanos, que eu disse que são intrínsecos, numa foto de um lixão. Que eu estava agora selecionando algumas e percebi que eu ia passar a noite só colocando foto de lixão. É triste isso. Só que ao mesmo tempo que é triste, aí tem alguns exemplos, né? O lixão de Gramacho, aqui vocês devem ter 1, ou 2, ou 3. De Gramacho ganhou até um prêmio, né? Lixo Extraordinário, um documentário aí que vale a pena visualizar aí no computador, porque realmente mostra que centenas de milhares de pessoas vivem do lixão no lixão. E aí ele acabou. Claro que eu não sei, acabou, mas vocês sabem que ele está lá aterrado. Então está lá, o gás metano que estava por cima agora está por baixo no aterro. O lixo não deixou de existir. Deixou de existir, supostamente, o lixão. Né? Este lixão, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que tem que haver agora, os lixões têm que acabar, já foi prorrogado o prazo, mas os lixões têm que acabar, tem que ser aterros, mas o lixo não deixou de existir. E a geração de lixo é numa tonelagem. Agora, então eu estou falando para consumir menos? Não vamos consumir menos, porque tanta gente vivendo no lixo e do lixo. Olha aqui a complexidade de novo.
Como é que eu posso falar de justiça ambiental? Qual é o conteúdo da justiça ambiental, o sentido e o alcance da justiça ambiental e para quem ela é em face dos direitos humanos? Só vim aqui fazer pergunta, hein? Aqui não é um lixão. É apenas uma área menos favorecida ou mais favorecida, que pode jogar o lixo todo ali. Quem gera muito lixo, quem é? Esse mapa, que eu daqui não vou conseguir ver muito bem, ele traz uma imagem da coleta de esgoto por região no Brasil. Não preciso nem dizer, vocês aí devem estar enxergando melhor que eu, não preciso bem dizer que tem regiões muito mais favorecidas que outras. E aproveito para relacionar isso à questão do saneamento básico. Questão do saneamento básico, o Brasil ele tem índices mínimos de saneamento básico. Nós convivemos com esgoto a céu aberto. E certamente os menos favorecidos se banham e bebem da água desse esgoto a céu aberto. Que você passando pensa que bonitinho aquele riozinho. Ali tem um riozinho. Não é isso. É esgotinho. Essa injustiça ambiental, né? Aqui já vou usar um pouco então os professores que mencionei no começo. A vida passa a ser reportada e norteada pelas necessidades de consumo. Na verdade, vamos resgatar lá o welfare state, vamos buscando e tal, revolução industrial. Nos últimos 50 anos, consumo é a tônica. Inclusive, os menos favorecidos acreditam que se puderem consumir, menos favorecidos, não, já estou achando que é todo mundo, mas vamos imaginar que aquele que mal tem o que comer, acredita que se puder ter um celular, as coisas possam estar mudando, mas não é bem isso. Então, que a necessidade seja em relação a produtos que adquirimos e utilizamos, seja também quanto às convicções sobre o desenvolvimento. E vou falar isso para já relacionar rapidamente desenvolvimento, que eu vi que vocês já ouviram aqui, ainda vão trabalhar. Mas esse desenvolvimento que tanto referimos, inclusive o nosso programa lá é em desenvolvimento econômico e humano, no doutorado, lá na Paraíba. Mas esse desenvolvimento, ele não é um desenvolvimento. Porque ou o desenvolvimento é humano, econômico, social e sustentável, ou ele é um crescimento. Ou ele é uns crescimentos. Ou ele, no pior da hipótese, é apenas uma exploração. Como, por exemplo, a que aconteceu em Serra Pelada. Vou puxar aqui. Mas eu quero dizer só mais uma coisa aqui. A sociedade acredita, geralmente com a promessa de desenvolvimento que possa ser trazida, ela acredita que vai acontecer a geração de empregos, de impostos, circulação e melhor distribuição de riquezas. Essa é sempre a tônica, é sempre o nosso último suspiro. Só que, geralmente, nós estamos falando de um crescimento e não do desenvolvimento. O desenvolvimento ele tem que respeitar, e aí já vem Furtado dizendo isso, todas as suas vertentes. Não existe só desenvolvimento econômico. Não existe só desenvolvimento humano. O professor Cansado Trindade, acho que também, né, sempre fala muito nisso. Existem os desenvolvimentos, que na verdade é um só. Ou vamos perfazer todas as suas facetas, ou desenvolvimento não há. Aí tratem um pouco dessa apresentação, que depois eu disponibilizo, espero convertê-la até num texto aqui depois, dessa palavra exatamente na sua pluralidade de significados, né? E aqui para dizer que aquele desenvolvimento que não é pleno e que exclui vulneráveis, povos tradicionais, comunidades menos favorecidas, excluídos socialmente, aquela comunidade que está lá, que foi afastada para fazer o shopping center, como em todo lugar sempre é, de pesqueiro, de... Então esse não é um desenvolvimento. Tem aí
mais uma reflexão sobre a questão da nutrição, da habitação, da educação e emprego, os direitos humanos e ambientais. Como essa questão da pobreza é um grande entrave para esse falso desenvolvimento. Porque a pobreza não pode ser um entrave para o desenvolvimento. Como o meio ambiente não pode ser um entrave para a edificação de uma obra que possa trazer benefício aos direitos humanos. Aí tem algum engano, né? Então, aí não estamos falando só de desenvolvimento. Aliás, não estamos falando de desenvolvimento. Não estamos falando em benefício aos direitos humanos. Vou pular... não, mas quero dizer uma coisa. Ia pular a parte toda do desenvolvimento aqui, mas é apenas uma referência. Para mostrar um pouco do que o professor Henrique Leff destaca na sua argumentação contra, na verdade, esse desenvolvimento exclusivamente econômico, que hoje vem quase que como uma resultante da criatividade cultural da sociedade, mas deixando à margem a cultura verdadeira até de um país. Nós mesmos utilizamos uma cultura que não é nossa, utilizamos costumes que não são nossos, fazemos festas. O nosso Natal tem neve. O nosso Natal tem neve. Acho que só neve em Santa Maria, né, professora? Em dezembro. Pois é. A cada 10 anos. Mas o nosso Natal tem neve. Tem o Pinheiro da Neve. Pois é. Aí destaco, então, os pontos dessa justiça e os direitos humanos, né? A complexidade ambiental, propriamente dita. E que aí tem uma proposta que a gente faz aqui agora, a partir desse estudo que eu disse que fizemos lá, eu e os alunos da pós-graduação, a complexidade para Edgar Morin, teoria do pensamento complexo. Complexidade ambiental, verificada por Henrique Leff, a constatação que para o tema ambiental eu tenho que me debruçar e verificar outros fatores e não só aqueles imediatos que pudessem ser salvaguardados para o direito. E aí, analisando aquelas decisões do Superior Tribunal de Justiça que eu disse no início, nós verificamos que ali, praticamente, a complexidade ambiental é um princípio reconhecido. Quando você tem uma ação civil pública, por exemplo, que envolva o meio ambiente e certamente a vida humana, e certamente as tragédias que das questões ambientais decorrem para a vida humana, porque quando está tudo bem, ali ninguém vai para o judiciário, né? Quando não tem problema nenhum, e certamente, então, imbricados entre tragédia humana e a questão ambiental, eu entro em algo que se chamam saberes ambientais. Esses saberes ambientais, chamados aí por Henrique Leff, é um livro que eu também recomendo, Saberes Ambientais, ele mostra ele diz uma nova mirada, uma nova forma, uma nova possibilidade de olhar o mundo. Mas isso aqui não é uma apologia a idealismos, não é nada disso. É realmente admitir que as tragédias para os direitos humanos decorrem dessas tragédias ambientais e que nós temos que repensar nossa própria postura diante disso. A racionalidade ambiental que Henrique Leff propõe não é uma racionalidade econômica, mas também não despreza a economia, porque, evidentemente, o tal do binômio economia-ecologia, esse que parece impossível de ser preenchido dessa forma tão singela, né? Não possa ser visto assim. Aí entra a teia da vida de Capra, né? A teia da vida que mostra que nós, cada um de nós, na verdade, toda a humanidade é um fiozinho nisso tudo que se perfaz, nesse grande tecido. E é exatamente Capra que fala da necessidade da integração desse tecido. Vejam vocês, então, esse tecido dessa teia da vida se perfazendo a partir da sua interdisciplinariedade. Aí vou usar um pouco de Morin para dizer dessa inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes separados,
fragmentados, compartimentados entre disciplinas e, por outro lado, realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais, planetários. Então, Edgar Morin, quando propõe aqui a teoria do pensamento complexo, um pensamento diferenciado, uma forma de pensar diferenciada, ele mostra exatamente que isso tudo tem que ser agregado. Não podem mais os saberes ficar isolados. Nós temos que reunir tudo isso. Dá uma felicidade desse curso em reunir o que não pode realmente ser separado, que são os direitos humanos com o meio ambiente. E aí Morin vem e diz que tornam-se invisíveis os conjuntos complexos, as interações, retroações entre partes e todos, as entidades multidimensionais, os problemas essenciais, se nós não quisermos integrá-los, os saberes. Agora que eu tenho que clicar de novo. E chama de hiperespecialização o que se fecha em si mesmo, sem permitir sua integração em uma problemática global. Quer dizer, além daqui, agora, direitos humanos, ambiente, outras questões que se põem, tudo isso está no mundo, ou em uma concepção de conjunto do objeto, do qual ela considera apenas um aspecto ou uma parte. Essa hiperespecialização, na visão de Edgar Morin, não tem mais lugar no mundo moderno. Então, na verdade, nessa pós-modernidade, estamos resgatando aquele médico de família, aquele clínico geral, né? Vamos lá. Três minutos. Então, existe complexidade de fato, né? Quando os componentes que constituem um todo, como o econômico, político, sociológico, psicológico, o afetivo, o mitológico, eu acho que podemos prosseguir nesse exame até de conceituação de saberes, né? São inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e interretroativo entre as partes e o todo e as partes. Vejam, nós temos que então ter efetivamente essa visão holística. Eu não posso ser dogmática a ponto de olhar apenas um aspecto, apenas uma proteção isolada. Eu tenho que conseguir esses 360 graus, né? E esse pensamento linear, no qual todos nós fomos talhados. Sempre. Eu não sei desde quando, mas desde muito tempo. Esse pensamento linear perde espaço, ou quase que cede espaço, clamando pela urgência do pensamento complexo. E aí, vejam essas palavras aí, tiradas na íntegra de Edgar Morin, já entre aspas. Os desenvolvimentos próprios de nosso século e de nossa era planetária nos confrontam, inevitavelmente e com mais e mais frequência, com os desafios da complexidade. O desafio, e aí, usando, vamos ver, Lichner-Ovix, nossa universidade atual forma, pelo mundo afora, uma proporção demasiado grande de especialistas em disciplinas pré-determinadas, portanto, artificialmente delimitadas, enquanto uma grande parte das atividades sociais, como o próprio desenvolvimento da ciência, exige homens capazes de um ângulo de visão muito mais amplo e, ao mesmo tempo, de um enfoque dos problemas em profundidade, amplitude e profundidade, tá aí a complexidade. Além de novos progressos que transgridam as fronteiras históricas das disciplinas, né? Esse é o grande desafio, amplitude e profundidade. Aí, eu vou concluir com o prefácio que Edgar Morin usa no seu livro A Cabeça Bem Feita, que, entre outros, recomendo, né?
que é: gostaria tanto de perseverar em minha educação puramente humana, mas o saber não nos torna melhores nem mais felizes. Sim, se fôssemos capazes de compreender a coerência de todas as coisas, mas o início e o fim de toda a ciência não estão envoltos em obscuridade, ou devo empregar todas estas faculdades, essas forças, esta vida inteira para conhecer tal espécie de inseto, para saber classificar uma determinada planta na série dos reinos? É o que diz Kleist, né? É uma carta a uma amiga. Poliglota, mano. Enfim, Ah, Changeman. a questão perpassa algo de repensar, de verificar a necessidade da aplicação de um pensamento diferenciado, com profundidade, com amplitude, com a certeza da inerência dos direitos ambientais e do meio ambiente, melhor ainda, aos direitos humanos e vice-versa, mas além de outras áreas de saberes, não só do direito, né, que perpassam toda essa questão que hoje se põe de forma muito mais destacada. Eu peço desculpas, avancei um pouco, agradeço a oportunidade, estou à disposição. Convido-os a visitar a nossa página, que está hospedada no site da UFPB-CCJ, Estudos e Saberes Ambientais. E também o blog Estudos e Saberes Ambientais, .wordpress.com. Professor Henrique Leff é o inspirador aqui, o nosso parceiro nessa pesquisa. Muito obrigada. Perguntas? Vamos começar por ela. Você, por favor. Boa noite. Agradecida, professora, pela fala. Me reconheci bastante, né? Resgatei vários autores sobre a geografia, então me achei, né? Nesse momento. E aí eu queria fazer um comentário, na verdade, além da belíssima exposição, que trouxe vários conceitos, inclusive que eu trabalho nas minhas pesquisas acadêmicas. E aí eu queria fazer uma complementação quando a senhora falou da educação ambiental. E aí num questionamento de que como é que a gente trabalha a educação ambiental diante de tantas atrocidades existentes, né? E aí lembrei dos conceitos que eu trabalhei na tese sobre a educação ambiental, os vários caminhos dessa educação ambiental do ponto de vista teórico, inclusive. Então, quando a gente fala nessa linha, o que a gente chama de educação ambiental comportamental, né, onde você vai trabalhar aquela educação ambiental do indivíduo, né, inclusive muitas vezes na responsabilização do indivíduo e não das entidades, da sociedade, da coletividade, e sem perspectiva crítica, que é a educação ambiental com a qual eu trabalho, crítica e dialógica. E aí, inclusive aqui na UFC, a gente tem um grupo de educação ambiental dialógica, cuja base é freiriana. Então, com esse diálogo, né, do que é o ambiente em todos os seus aspectos, dos elementos naturais, dos elementos sociais, dos elementos culturais, né, espirituais, religiosos, enfim, você tem uma outra perspectiva do que seria essa educação ambiental e você passa a ser minimamente sensível a todas essas questões que envolvem os direitos humanos, que é o que a gente está debatendo aqui. Então, também tem um grande universo dentro da educação ambiental e que, às vezes, quando a gente centraliza nesse comportamental, pode estar em todos os livros didáticos, mas as pessoas não vão se apropriar, incorporar, corporificar esse conceito e essa prática. Então, ela precisa ser trabalhada nessa perspectiva dialógica, é o que eu defendo. Enfim, e dos saberes ambientais e justiça ambiental, aí eu queria trazer o exemplo para cá, para o Ceará. Pegando o mesmo exemplo da garrafinha d'água.
quando você não tem essa perspectiva mais... Vou usar a palavra, mas não sei se é a mais adequada, na verdade. Essa perspectiva mais holística, você tem a dificuldade de entender o quanto é valiosa essa garrafinha d'água num estado que está no semiárido, onde essa água é privatizada, destinada para os grandes empreendimentos, né, que vão poluir o ambiente, que vão, né, desprestigiar as pessoas, e você continua desfavorecendo aquelas comunidades que já são vulnerabilizadas. Então, você precisa ter um entendimento sistêmico, um entendimento do todo dessa complexidade para poder trabalhar, inclusive, nas escolas com as crianças. Então, queria agradecer mais uma vez. A gente pode responder mais uma só. Boa noite, professora Belinda, meu nome é Márcia. Eu estou extremamente feliz com a indicação da sua presença aqui, parabéns. Professor César, é um bálsamo para a gente, assim, eu também me senti assim, instigada a vir para esse momento, porque quando eu soube que a senhora tinha sido orientanda do professor Henrique Leff, né, assim, me deu uma alegria em poder conhecer, já que eu ainda não conheci, em poder conhecer quem bebeu na fonte dele, quem esteve mais próximo dele, né. Lamento que os outros alunos desse curso não possam tê-lo ouvido, né, porque realmente nesse momento, nessa fala, espero que a gente possa ter outras oportunidades, porque a senhora trouxe justamente um elemento essencial para a gente falar em meio ambiente, falar em natureza, em direitos da natureza, e pensando no bem viver, né, e falar em direitos humanos. A sua perspectiva assim, é muito viva, complexa e realmente nos faz perceber que não é possível um pensamento linear para essas questões e nem um pensamento frio em aplicação pura de lei. E aí, como a senhora foi orientanda do professor Henrique Leff, eu vou lhe fazer uma pergunta, né, relacionada ao direito, relacionado ao princípio da sustentabilidade, né? Nessa obra dele, que inclusive é minha fonte de pesquisa também, Saber Ambiental, no pensamento dele, na verdade, é possível falar em desenvolvimento sustentável numa sociedade complexa como a nossa, onde o desenvolvimento, via de regra, tem especificamente um viés econômico. O que é que ele pensa especificamente? Eu li a obra, né, mas eu quero ouvir da senhora. O que é que ele pensa especificamente e qual seria a alternativa, né, para que a gente possa viver de uma forma mais harmônica, de uma forma mais solidária e de uma forma mais equânime, com a gente mesmo e com a natureza, porque todos aqueles exemplos que a senhora colocou, teve um enfoque humano, né, teve impacto na vida das pessoas, na vida dos ribeirinhos, na vida da comunidade local, mas também tem um impacto no próprio ecossistema, né. Muito grata mesmo por sua presença aqui. Márcia e a primeira moça, eu esqueci o nome da... Tem uma outra pergunta. Tem outra? Vamos lá. Vamos só mais essa. Só essa, Márcia. Responder em bloco. Buenas noches. Tengo una pregunta que es bastante pequeña en relación justamente al pensamiento complejo. Quisiera saber cuál es su perspectiva, la diferenciación entre la conceptualización del vivir bien, el buen vivir y el bien común, ¿no? Que son diferentes paradigmas, pero es otra cosa aplicarlos, ¿no? Y creo que va por ahí el debate, pero entiendo que usted ya tiene algunos estudios respecto al tópico, entonces me gustaría que un poquito nos aclare al respecto, ¿no? El vivir bien, el buen vivir y el bien común, como parámetros de derechos humanos y bueno, los otros como cosmovisiones. Ok, gracias. Eu então vou responder as três, né, de maneira... tentar seguir uma ordem. Agradecer, então, a Érica, foi a primeira, Márcia e... Omar. Tá certo.
Bom, quero agradecer as palavras, né, de todos e dizer que para mim foi uma alegria direcionar especificamente o que eu venho estudando para esse curso, né? Não pela questão dos direitos humanos propriamente dita, porque isso sempre recorta, mas da maneira como eu vi o curso tão bem delineado, tão bem cuidado, então com a preocupação de não me ater mais no que já teria sido e vai ser ainda tratado, poder dar alguma contribuição que concatenasse melhor aqui, né? Quer dizer, a minha pedra de toque foi essa complexidade ambiental, para que vocês possam manejar do que mais estão aqui e vão ainda, né? Porque é um curso intenso, vocês vão até o dia 8, né, de setembro trabalhar. Pela ordem, a questão da educação ambiental, muito bem colocada, né? Porque realmente a questão comportamental, ela define tudo, mas não é o início, né? Porque eu faço essa provocação para dizer como eu posso pedir para aquele que é carente do alimento, né, da casa, não jogar o lixo fora. Mas eu não penso que eu não possa fazer isso simultaneamente. Na verdade, nós temos que fazer tudo, tal a complexidade. Então, não é isso? A amplitude e a profundidade. Esse seria quase um binômio, mas não para ser aí pragmático, não, absolutamente, né? Nós temos que semear permanentemente. Tanto é que a Política Nacional de Educação Ambiental está até dentro da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, sendo aqui, usando essas políticas para exemplificar. Mas é necessário e urgente que a educação esteja presente em tudo. Tem um professor no PRODEMA. O PRODEMA é o programa em rede, né, de desenvolvimento e meio ambiente, é interdisciplinar, está aqui no Ceará, né, está na UFPB também. A vice-coordenação geral do PRODEMA está lá na UFPB com o professor Reinaldo Lucena, mas isso só para exemplificar, para mostrar o quanto a UFPB está engajada nisso. Eu estou no PRODEMA há alguns anos dando aula de direito ambiental e eu só aprendo, porque eu ouço geógrafo, biólogo, etc, etc, mas enfim, para dizer que o professor Gustavo Lima, não é o cantor, é o professor lá de educação ambiental, ele tem brigado um pouco ele veio da Unicamp e ele tem brigado um pouco com o título da disciplina. Ele diz, eu não gostaria que fosse educação ambiental, porque educação é educação, mas ele dá educação teoria da educação e tal, num curso que trata principalmente da questão do meio ambiente, com desenvolvimento. Então, sem a educação, eu acho que nada realmente se faz. Agora, ninguém pode negar a complexidade de tratar as duas frentes, né? Quer dizer, as muitas frentes, todos os aspectos aí envolvidos. Também aproveitando a provocação quanto educação, para responder com outra, em relação à educação em outras culturas, né? Quando eu estou diante de povos tradicionais, fazendo como um todo, de um determinado povo, a educação dele não é a mesma que a nossa. Posso entrar até na questão de Oriente e Ocidente. Não que eu tenha facilidade de aceitar outras tantas coisas, porque nós não vamos, bom, mas então a professora vai aceitar as mutilações, não é isso. Mas as culturas diametralmente opostas podem levar a se repensar, né? Até outros direitos, outras culturas, enfim. Não sei se respondo, mas só para continuar a reflexão, né? Agora, a Márcia, quanto ao princípio do desenvolvimento sustentável, Henrique Leffe. Isso daria também uma conversa bem longa, porque
olha, o professor Henrique Leff me pediu o seguinte, ele falou, olha, nós fizemos essa primeira etapa, então agora vamos fazer o seguinte, vamos firmando este protocolo, cada instância pós-doutoral é um protocolo, vamos fazer então uma nova mirada para a nova ordem jurídica. Acho que responde um pouco, né? Princípio do desenvolvimento sustentável, né? Sem a nova mirada dele já está muito complicado esse princípio do desenvolvimento sustentável, né? Porque o olhar que a Constituição traz é eminentemente econômico e não existe desenvolvimento. Aí a gente vai para o Celso Furtado, para tantos outros. Não existe, o professor Cansado Trindade, não existe desenvolvimento econômico, né? Pelo menos, o professor Henrique Leff é economista. E também veio das engenharias. Só eu fiquei sabendo mais recentemente. Então, eu fico até confortável de perceber, olha, não responde, nós precisamos realmente ter outro olhar. Eu vejo que ele não toca em sustentabilidade. Você deve já ter olhado isso. O último livro é A Aposta pela Vida. A Aposta pela Vida já está em português na editora Vozes. E nós temos um e-book que foi aberto com um texto do professor Henrique Leff sobre justiça ambiental. Esse e-book está disponível em 2 sites. No site da Edux, lá de Caxias do Sul, Edux, né? Editora universitária da Universidade de Caxias do Sul, e está disponível também no nosso blog, esse que eu falei, do Estudos e Saberes Ambientais. É um olhar jurídico para a obra de Henrique Leff, tem textos todos sobre a obra dele, e o primeiro texto é o dele, sobre justiça ambiental. É um texto bem recente, né? Um e-book tem um ano e pouco, mas é para dizer o seguinte, princípio do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sustentável, então ele quer um novo olhar, uma nova ordem. Temos que repensar tudo. Então não há compatibilidade, né, nesse recorte econômico com o que ele pensa. Por último é o mar, entendi bem? É muito boa a sua colocação, né? Eu gosto muitíssimo do Buen Vivir, porque, claro, nós teríamos que falar bastante o bem viver e o bem comum, né? Aí entra numa perspectiva do ser coletivo. Essa perspectiva do ser coletivo vai aí para o Ser e o Tempo, de Heidegger, que o professor Henrique Leff tem aprofundado agora. Eu também fui me debruçar sobre Heidegger, não achei tão fácil assim, mas a vida também não é fácil, aprender sempre requer um novo desafio. Quando está fácil é porque nós não estamos apreendendo uma situação que possa agregar valor. Mas para dizer que a perspectiva do Buen Vivir, ela é coletiva, não é? Na mesma dimensão do ser coletivo. E vejam que interessante, eu tenho pensado muito nisso, eu sempre gostei muito dos direitos difusos e coletivos, né? Dessa dimensão coletiva. Só que quando você fala no ser coletivo, você parte de uma dimensão individual, de um ser que consiga transcender a sua individualidade para o coletivo. Eu entendo que esse Buen Vivir, que diz o professor Henrique Leff, passa por essa questão, e é a mesma questão do bem comum. Porque esse ser, ele não pode pensar na sua perspectiva individual. Ele tem que ser coletivo. Essa nova mirada, esse novo olhar é coletivo. Ele exige a dimensão planetária. Ele exige que cada um de nós tenha uma dimensão coletiva. Eu ando pensando ainda muito sobre isso, e
é mais junguiano do que qualquer outra coisa. Olha, vejam para onde estamos indo, né? Diferente daquela perspectiva que o direito nos traz, que ou você está no individual puro, ou no individual homogêneo, ou no coletivo, ou no difuso, que também é muito interessante, mas é uma perspectiva apenas de proteção de um direito em juízo, ou não só em juízo, mas é algo que parte do individual puro. Neste bem comum e no bem viver, não existe o individual puro. Eu entendi que existe um ser coletivo. O ser tem que verificar a perspectiva da coletividade. E a coletividade tem que pensar em todos esses seres na perspectiva da coletividade. Então, eu estou permanentemente na perspectiva do bem comum. Isso é quase que um dever ser. Eu não sei se a gente aproxima um pouco da reflexão, que tem que aprofundar um pouco mais isso. E que está em contrassenso com o movimento social de globalização. Eu também. Né? Porque o movimento social de globalização, ele é um movimento avassalador. Do ponto de vista das culturas, da proteção dos direitos humanos, ele arrasta o que tiver junto, né? É outra dimensão. É repensar um pouco isso, repensar esse movimento que fazemos até em relação aos nossos próprios interesses, interesse aí usado quase como que equivalente a interesse jurídico ou direitos, que tem um imediatismo e que nem as gerações presentes e futuras da Constituição passam nem perto do que se possa realmente esperar do bem viver e do bem comum. Obrigado, professora. Professora, é possível encontrar 2 ou 3 artigos sobre o bem viver nas publicações do curso? Eu pediria à professora Jane que fizesse a entrega, professora Belina, do certificado que existe a sua participação. Vamos tirar uma foto. Aproveitando. Papai do Cornelius. Ele só pede pra tu, Cornelius, não faz questão de fotos. Só um minutinho. Os últimos mocanos. Tchau, tchau. Eu vou saindo, ó. Professora Belina. Signing off.